Shalom, novamente, graça e paz. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus por nós estarmos aqui, glória a Deus porque você veio essa noite, glória a Deus porque Ele é tão bom que Ele tem nos restaurado, nos curado, nos libertado, nos transformado. Nós precisamos ter um coração grato, amém? Vamos orar? Deus, toma nossas vidas essa noite, fala conosco, Senhor, aquilo que está no teu coração, aquilo que desde a eternidade o Senhor já preparou para essa noite, para esse tempo, para esse momento. O Senhor trouxe cada um aqui, o Senhor conhece o coração, conhece a mente, conhece, cada um pensa, sonha, o que eles têm pensado nesses tempos, o que eles têm desejado. O Senhor conhece cada levantar deles, Pai, cada deitar, cada respirar. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um. Que todos que entraram por aquelas portas hoje sejam edificados pela Tua Palavra, sejam cheios, Pai, da Tua Palavra, e que a Tua Palavra venha fazer o efeito no coração deles. Que para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ninguém saia daqui como entrou, mas sejam todos, Pai, libertos, curados, edificados, transformados, impactados pela Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero Te louvar, Te agradecer pela vida de cada um. Que o Senhor venha, Pai, falar poderosamente. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar e vamos ver algo que Deus falou conosco aqui essa noite. Eu não sei quanto a você, mas normalmente quando nós levantamos, nós já temos na nossa cabeça, no nosso coração, tudo meio projetado. O que nós vamos fazer durante o dia, durante a semana, e a gente começa a projetar coisas até para 10, 20, 30, 40, 50 anos, e nós fazemos planos, projetos, não é assim? Não estou dizendo que está errado. O planejamento é muito importante, tudo tem que ser feito com planejamento. Porém, nós precisamos perguntar para Deus, dentro dos nossos planejamentos, qual é a vontade, qual é o desejo dele. E o texto de Tiago 4, 13, 15, ele vai dizer algo muito importante que eu queria enfatizar com vocês em primeiro lugar, quando diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tão simples, né? Mas parece que a gente esquece disso. E eu queria começar falando para você isso. Nós tínhamos uma vida razoavelmente planejada. Eu não sei qual foi o seu 31 de dezembro do ano passado. Eu passei aqui na igreja, foi uma bênção. A gente fez altos planos, altos projetos, e vamos fazer encontro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo no começo do ano, vamos marcar reencontro, vamos marcar isso, vamos marcar aquilo. E a agenda, trocentas coisas. E oramos, falamos com Deus. E aconteceu tudo, virou uma reviravolta, e hoje o calendário, a agenda, ficou tudo atravessado. É uma verdade. E a gente precisa aprender com cada circunstância, a gente precisa aprender com cada situação. E essa situação me lembrou muito esses versículos, para a gente começar essa palavra. O que o Senhor tem para a gente? E aí a gente faz os nossos planos, os nossos projetos. Dentro disso, lendo a Bíblia, orando, buscando o que poderia ministrar hoje, Deus falou muito forte no meu coração um versículo que está em 2 Coríntios 13, 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Eu não estou encerrando o culto não, tá, irmão? Mas esse versículo, ele resume tanto tudo que a gente precisa, que eu não tinha como não falar ele. Repete comigo, os presentes de Deus para nós. Esse é o tema da nossa palavra. Graça, amor, comunhão. Esses 3 presentes que Deus deixou para nós, nós precisamos mergulhar um pouquinho neles hoje para você entender
como Deus nos ama. Porque se você entender o que é isso na sua vida, você vai entender que Deus te ama. Não é possível. Deus nos ama demais, irmãos. Tanto Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, os três em um. Eles nos amam. Deus por inteiro nos ama. Guarde isso. E a graça, o amor e a comunhão dele manifesta na nossa vida de uma forma que vai mostrar para você que você nunca foi esquecido, nunca foi abandonado. Pelo contrário, você sempre foi muito desejado, você sempre foi muito especial para Deus. Quando nós olhamos para a palavra, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a graça de Jesus. Lembra, a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala da graça, algumas pessoas têm um entendimento errado, porque elas vão muito para o lado de, eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, que no final Deus vai me salvar. Essa pessoa não entendeu nada do que é graça. Ela não sabe o que é graça. Ela sabe o que é pecado. E gosta dele. Graça é gratidão. A palavra no original é gratos e tem o sentido de agradecimento, de ser grato. Como é que eu sou grato por algo ou por alguém? Eu sou grato por algo que alguém me fez. E na maioria das vezes eu não tenho nem como reproduzir aquilo, não tenho como pagar aquilo. Quando eu olho para Jesus, o meu coração precisa ver a graça. Quando eu falo isso, eu não falo só de você ser grato no sentido de dizer, todos os dias eu digo obrigado. Tem gente que fala obrigado todo dia e peca todo dia. Então tem alguma incoerência no discurso com a prática. Porque a graça me leva a entender que o meu sentimento, a minha alegria de entender o que Jesus fez por mim, me leva a ter uma vida diferente. A identidade de alguém que foi alcançado pela graça é a identidade de alguém que entendeu o favor de Cristo, de alguém que entendeu o amor de Cristo por nós, de algo que foi feito na cruz do Calvário, que eu ou você ou qualquer pessoa na face da terra não teria como pagar, mas que Jesus, derramando o seu sangue na cruz, pagou o meu, o seu, o nosso pecado. E a gente pode se chegar ao Pai e ter direito a um negócio chamado vida eterna. Quando a gente fala disso, a gente fala, em primeiro lugar, de entrega. Há um versículo muito famoso, muito conhecido, em João 3,16. Alguns sabem de cor, quem não sabe, aprende, porque é muito bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Repete comigo bem forte. Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem uma palavrinha-chave aí, crer, você precisa crer. Jesus, ele foi entregue pelo Pai por amor. E esse amor foi um ato que ninguém poderia fazer a não ser o próprio Deus. Só ele poderia entregar o próprio Filho. E só o próprio Filho poderia se entregar. Entende isso? Não, mas é porque eu sou um cara muito legal, eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo. Problema. Não é isso que te salva. É Jesus lá na cruz do Calvário. Mas o meu amigo é tão legal, tão isso, tão aquilo. Não é isso que te salva. É Jesus. 2 Coríntios 8, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Riqueza e pobreza, não entenda aqui dinheiro, tá? Nós estamos falando de salvação. O texto está enfatizando a graça do Senhor. E não há nada nesse mundo, dinheiro nenhum que compre a graça e a salvação que Deus te deu de graça. Sem cobrar nada. Mas me cobra, porque se eu for para a igreja eu tenho que mudar, se eu for para a igreja eu tenho que parar de pecar. Meu irmão, isso não é cobrança. Isso é princípio. Se você ama, você cumpre o princípio. Não é cobrança. Deus nunca te cobrou nada, porque você não tem como pagar.
Parece simples, mas é isso mesmo. Você não tem como pagar o que Jesus fez por você. Se você vender o mundo inteiro, se o mundo inteiro, essa terra aqui, ó, esse planeta que você está pisando, fosse todinho seu, tivesse uma escritura no cartório dizendo, é tudo seu, e você falasse assim, eu vou trocar, Jesus. Fala, não, meu filho, isso é pouco para mim, o universo é meu. Tudo que foi criado fui eu. Você é meu, você não sabe disso ainda, mas você é meu. É isso. Não tem como pagar. Por quê? Porque Ele é o Senhor soberano, Criador, Todo-Poderoso, é o Shaddai, aquele que era, o que é, o que há de vir, o grande eu sou. O problema é que a gente entra no ritmo de religiosidade, que a gente começa a tratar Deus como alguma pessoa qualquer, e Ele não é. Ele é o soberano, Senhor, Todo-Poderoso, maravilhoso. Ele é Deus. Ele não é como nós. Mas Ele, tão maravilhoso, poderoso, soberano, te chamou de filho, te chamou para vir para perto dele, e ainda diz que te ama. Olha isso. Jesus, ele se entregou por nós. Você sabe por que ele se entregou? Ele não tinha pecado. Qual que é o salário do pecado? E quem não pecou? Como é que morre? Só se entregar. E foi isso que ele fez. Outra coisa é o ministério. Igreja. Ministério, o que você faz para ele? Lá em 2 Coríntios 6, versículo 1, diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça? Eu não sei se você já viu um menino mimado, mas é difícil. Sabe aquele menino que tem tudo? E que ele nem sabe o que tem? E aquele menino que você compra um presente para ele, caríssimo, você entrega na mão dele, ele quebra na sua frente e fala, não gostei. Já viu isso? O que acontece? Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus assim. Porque Ele nos dá tudo. E tudo que Ele nos dá é o melhor. E aí a gente faz biquinho e burra e fala, não gostei. Quando, na verdade, Ele nos chama para cooperar, para operar junto, para trabalhar junto numa obra maravilhosa, numa obra que é linda e é dele. E aí você é chamado de homem de Deus, de mulher de Deus, alguém te chama de irmão, alguém te chama de irmã, ou de líder, ou de pastor, ou de apóstolo, ou seja, o nome que for, mas todos os nomes que eles te derem, que eles falarem, são honras que Deus está te dando por Ele mesmo. Porque se Ele quisesse, Ele faria tudo sozinho muito bem, porque Ele é Deus. Mas o Senhor Jesus nos chama a cooperar, a trabalhar junto. Então, quando eu danço aqui na frente, né, as meninas, eu não, porque vai ser um desastre, mas quando elas dançam aqui, para a honra e glória do Senhor, é uma bênção. E elas estão cooperando com o Senhor, porque os irmãos aí também estão aí tentando acompanhar, ou pensando que estão, amém. Os irmãos estão cantando aqui, uma beleza, glória a Deus, tudo afinadinho, a gente desafina de lá e vai junto, e o negócio vai. E aí os irmãos da introdução ficam lá arrumando as coisas, deixando tudo acontecer, aí o outro ora e o negócio vem, né? O fogo de Deus vem, o outro irmão cuida de criança, o outro irmão olha o estacionamento para ver se o carro está no lugar. É importante, irmão. Tudo é importante. Tudo. Cooperando para que a obra flua. E quando você coopera, você trabalha junto, você vai para a sua célula, você abre a sua célula, chama o pessoal para a sua célula. Ah, Júlio, não pode, faz online. Ah, tá, chama o povo no Zoom, chama o povo no Instagram, chama o povo no Facebook, sei lá. Dá um jeito. Funciona. E aí, quando você está lá falando e o povo do outro lado ouvindo e você ministrando e as pessoas sendo edificadas, você está cooperando com a graça do Senhor Jesus, alcançando outras vidas. Olha que maravilhoso. E você, que poderia estar falando qualquer bobagem naquele momento, você está sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus para impactar vidas.
E essas vidas, impactadas pela palavra, são transformadas e são usadas pelo Senhor para cooperar com Ele e impactar outras vidas. E assim a obra flui. Por amor. Quando nós olhamos para o texto de 2 Coríntios 9, 14, diz assim: e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Até a nossa oração precisa ser, irmãos, instrumento de amor, instrumento da graça de Deus. Quando eu oro, quando eu intercedo, quando eu me coloco no lugar de alguém, mesmo que eu não esteja orando pelos meus próprios benefícios, eu estou intercedendo por alguém que às vezes eu nem conheço, mas eu preciso entender que o amor que Deus coloca no meu coração, a compaixão, a misericórdia, alcança aquela vida e, de alguma forma, eu sou cooperador para que esse amor veja naquela vida uma solução. Aí levanta, né? Aqui na igreja tem a rede de intercessão, glória a Deus por isso. Se quiser participar, só fala com o Jorge e a Patrícia. Amém? Ora, mas lembra, a oração não é aquela oração repetitiva, chata, sabe? Que você fica torcendo para acabar logo. Não, a oração é você falar com Deus, colocar os seus planos, seus projetos, seus propósitos, mas também colocar o seu amor, colocar a sua alegria ali. Mesmo que às vezes seja uma oração por alguém que está passando uma luta, e aí você chora, porque tem tempo de chorar também. E você chora por aquela vida que está precisando da misericórdia e do amor de Deus. Quando eu falo de Jesus, da graça de Jesus, eu falo também de servir. Porque quando eu sou alcançado pelo Senhor, eu desejo fazer algo para agradar ao Senhor. O meu coração exulta, alegra em fazer algo para o Senhor. Né? A gente que já tem muitos anos de convertido, a gente, se não cuidar, a gente entra num ritmo de mesmice que esquece dessa alegria das coisas simples. Eu queria que, se você tem mais de 10 anos de convertido, você se lembrasse aí quando você se converteu. Aquela alegria de vir para a igreja, de ouvir uma palavra que todo mundo considerava simples, mas para você era um negócio, porque você não sabia nada. Então, ótimo, que palavra abençoada. A alegria de ouvir uma música e orar e chorar porque a música falou com você. A alegria de levantar as mãos para Deus e falar: Senhor, obrigado por estar aqui. Só isso. E tirar aquele monte de exigência, de reclamação, de emburro, e simplesmente adorar a Deus porque você teve a alegria e o prazer de estar num culto. A alegria de poder vir para cá domingo, quando alguns não podem. Não podem, irmão. Tem pessoas que não puderam estar aqui hoje, que queriam estar aqui hoje e não estão. Queriam estar aqui, você está. Você se alegra? Se alegre por isso. Se alegre. É simples. Mas é um motivo de alegrar. Sabe? Esquece aquela coisa chata de ter que ficar brigando para a pessoa vir no culto. Que isso? Eu acho um absurdo isso. Tem que brigar para a pessoa querer vir no culto. Como? Alegre, você pode estar aqui, olha que legal, que bênção. Outros não poderiam estar aqui, não puderam estar aqui, mas você pode. Que bênção, que alegria. Estamos na casa do Senhor, glória a Deus. Ah, na minha casa eu falo com Jesus. Vamos conversar. Depois a gente conversa. A maioria das pessoas que falam isso, passa o tempo na frente da televisão, não tira um minuto para orar. A maioria. Ah, não, eu vejo Jesus lá em casa. Qual Jesus, irmão? Qual Jesus? Sinceramente, esse tempo de pandemia nos ensinou muitas coisas, mas uma das principais lições é que a gente tem destruído o nosso tempo. Que a gente não tem usado o tempo corretamente. E muitas pessoas que ficaram em casa, naquele período que tinha que ficar em casa, não podiam vir ao culto, não aproveitaram para adorar a Deus. Aproveitaram para outras coisas, menos para adorar a Deus. Então, cuidado. Essa conversa. Servir ao Senhor
é você fazer algo para Deus. O que você tem feito para Deus? O que seu coração está disposto a fazer para Deus? Eu estou disposto a vir no culto. Irmão, vir no culto, todo mundo tem que vir. Ué. Só aqueles que não podem mesmo. Eu estou disposto a orar. Irmão, orar é orar, ué. Todo mundo tem que orar. Orar é falar com Deus. Eu estou disposto a ler a Bíblia. Aí já pega, né, que tem uns que não lê. Então, já está disposto a ler, já melhorou um pouquinho. Amém, mas você devia ler todo dia. Eu estou disposto a jejuar. Glória a Deus, tem gente que odeia. Então, já é bom. Mas, você está disposto a servir a Deus? E servir a Deus é fazer algo para Deus. Todo mundo é útil, todo mundo é importante. Tem lugar para todo mundo servir a Deus. Aliás, a igreja precisa de muita gente servindo a Deus, porque é isso que faz ela andar. Outra coisa é a nossa salvação. Em Efésios 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Repete comigo: pela graça, eu fui salvo. Não adianta você andar 50 quilômetros plantando bananeira, andar 50 quilômetros a pé, se fizer 50 milhões de oração repetida, nada disso te salva. Quem te salvou foi Jesus na cruz do Calvário. Onde está escrito? Aqui, onde a gente acabou de ler. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quem nos salva é Jesus. Quem nos salva é Jesus. Ele nos salvou. Não é esforço pessoal seu. Nada que você fez te salva. Mas, quando você abre seu coração, você deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, e você muda, abandona o pecado, arrepende e converte, a salvação entra na sua vida e você tem um negócio chamado vida eterna. Mas o fulano é tão bonzinho. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: vocês são salvos pela graça. É dom de Deus. Porque senão ia ter gente falando assim: eu me salvei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ainda jogar na cara de Deus, você acredita? Mas não. Quem salvou foi Jesus. Sem Jesus, não tem salvação. Não é esforço humano. Não é obra, é Jesus. E as coisas que eu faço? É reflexo do seu amor por Deus. Você entendeu a graça na sua vida, você faz as coisas para Deus porque você o ama. E você tem que fazer mesmo. Mas quem te salvou? Jesus. Quem te salva? Jesus. Outro texto está em 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Você entende isso? A graça de Jesus salvando, alcançando as vidas, ela gera a ação de graças em quem é salvo. Sabe o que é isso? Eu fui salvo, então eu me alegro. Eu sou grato pelo que Jesus fez na minha vida e eu transbordo em ações de graça. Eu começo a agir com gratidão. Então, eu vou trabalhar para o Senhor com gratidão. Eu vou fazer as coisas para Deus com gratidão, com alegria, porque Ele me salvou. Essa é a maior consciência que alguém pode dizer que é crente. Muitas vezes, eu me assusto com algumas situações de pessoas que vêm para a igreja, participam do culto, mas não entenderam que foram salvas. Porque se essa pessoa entender que ela foi salva, ela precisa ser grata. Não tem como eu vir para a igreja e começar a exigir as coisas de Deus como se Deus fosse culpado das minhas mazelas, dos meus problemas, e ficar jogando na cara dele os meus problemas como se ele fosse o culpado, quando, na verdade, ele é a solução. Quando, na verdade, ele é quem me salva,
Ele é que me cura, Ele é que me liberta, Ele é que me dá forças, Ele é que me dá sabedoria, Ele é que abre as portas e fecha quando for preciso também. Ele que vai mostrar o caminho, é Ele que diz o que é certo, o que é errado, como eu devo proceder, o que eu não devo fazer. O pior discurso que você ouve de uma pessoa é o discurso de eu não vou para a igreja porque eu vou ter que mudar. É verdade, vai ter que mudar mesmo. Mas o que você mudar vai ser bom para a sua vida. Eu te garanto. O que está na Bíblia, se você fizer, é só a bênção. Mas tem coisa que eu gosto de fazer que fala que é errado. Então, meu irmão, está errado, né? Se está errado, é problema. Você não concorda comigo? Está errado, está errado. Mas eu gosto. Aí é outro problema. Você tem que deixar de gostar das coisas erradas. O que eu faço? Arrepende. O que eu faço? Pede perdão. Eu faço, muda. Se a gente tivesse num tempo sem pandemia, eu falava para você, vamos para o encontro, mas como não tem encontro marcado, ouça as células até lá, venha para o culto, seja ministrado por Deus, e em nome de Jesus, a hora que em nome de Jesus vai passar essa problemática toda, nós vamos fazer encontro de novo, e aí você vai ser tremendo. Aliás, já tem muita gente para ir. Então a gente está torcendo para esse negócio acabar logo, para a gente voltar a fazer os encontros, voltar a ministrar a palavra nos encontros. O amor de Deus. Engraçado, né, que a gente sempre pensa no amor relacionado à figura do Filho, né, de Jesus. Não é isso? Não sei você, mas no versículo fala do amor de Deus. Deus Pai nos ama tremendamente. O todo soberano Criador nos ama. Lembra do versículo lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a fim de todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida até. Lembra do versículo? Ele amou. Quem amou? Deus Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos crer na palavra. E se a palavra diz que Deus amou, Ele amou. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm uma visão de Deus Pai, um velho rabugento sentado no trono mandando todo mundo para o inferno. Está errado. Pelo contrário, Ele é um Deus amoroso, criador, soberano, poderoso, maravilhoso, que fez de tudo para o homem ser salvo. Ele não quer ninguém no inferno. O inferno foi feito para o diabo, seus demônios e aqueles que, infelizmente, forem condenados com ele. Deus criou para você o céu. Deus criou para você um negócio chamado vida eterna. E Ele é tão bom, que Ele, não satisfeito em te chamar de alguém criado por Ele, te chamou de filho. Olha só que tremendo. A gente ainda é adotado como filho. Você é filho de Deus, olha que maravilha. Você não é só criado, você não é igual o cachorrinho, a vaquinha. Você foi feito para ser filho de Deus. Não se compare aos animais. Tem gente que trata animal igual gente, eu odeio isso. Você é algo tremendo. Você é o selo da criação, você é a obra perfeita de Deus. Quando Deus quis fazer todas as coisas, Ele fez tudo e diz, é bom. Aí Ele falou assim, agora põe o homem. Tudo pronto, maravilhoso, perfeito, vamos criar o homem. Entendeu? O homem não é um acidente, o homem não é um acaso, o homem não é um animal que evoluiu. O homem é o selo da criação de Deus. O homem é quando Deus fez tudo, aí falou, agora está pronto. Vem, homem, respira, governa, domina. Entendeu? Deus amou tanto que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você pode achar os animais inteligentes, fazer altas pesquisas. Você pode pegar os bichinhos lá e exaltar as características deles. Pode fazer o que você quiser. Nenhum deles chega nem perto desse cérebro que Deus te deu. Passa longe. Longe.
Sabe aqueles animais que os cientistas exaltam? Ah, porque o chimpanzé tem não sei o quê de uma criança. Irmão, põe a criança do lado do chimpanzé, você vai ver que ela vai dar um baile nele. Vai pôr ele no bolso. Deus criou você perfeito, maravilhoso, para reinar, governar, dominar sobre tudo que há na terra, para mostrar para o homem que existe um Deus que fez tudo isso e Ele é Senhor. Estão entendendo? Deus amou, mas Deus quer a prática da palavra. E lá em João 14, 21, o texto diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Parece simples, não é? Mas tem uma palavra-chave que precisa ser feita. Prática dos mandamentos. O que isso tem que ver com amor, Júber? Tem nada a ver com amor. Tem tudo. Tudo. Por que tem tudo? Porque se eu amo uma pessoa, eu vou procurar agradá-la de alguma forma. É ou não é? Ou eu vou fazer tudo que ela não gosta? O marido que tentar fazer tudo que a mulher não gosta, no final do dia ele vai ver o que ele recebe. Quem ama, irmão, é melhor agradar. É melhor agradar. Com o nosso Deus, o amor é manifesto na prática da palavra, prática dos mandamentos, prática dos princípios. Aí o menino mimado vira, faz biquinho e fala: mas eu não gosto de fazer isso. Meu irmão, não é questão de gosto, é a questão de quem gosta. Quem tem que gostar é Deus. Porque, infelizmente, nós nascemos debaixo de uma natureza adâmica que ela é contaminada pelo pecado. E a gente nasce com uma identidade contaminada. Quer um exemplo? Está lá um menininho, 2 aninhos, uma bênção, lindinho. Aí ele vai e faz assim com o vaso, pum, e dá uma risadinha, porque sabe que fez besteira, e quebra. E você está vendo tudo. Aí ele pega os caquinhos do vaso, esconde debaixo lá, para você não ver. Quem ensinou ele a fazer isso? O pai e a mãe, eu tenho certeza que não foi. Essa natureza que a gente nasce. Estão entendendo? Aí Deus sabe. Aí você fala: meu Deus, o Senhor sabe das minhas bobagens, sabe. O Senhor sabe que se eu me deixar sozinho, eu vou fazer bobagem. Sabe. E aí Deus te dá um jeito de te abraçar. Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar umas coisas. Abre esse livro aí, ó. Dá uma lida nele. Começa a fazer o que está escrito. E você vai ver como vai mudar. Deus quer te ensinar porque Ele te ama. As pessoas tratam a Bíblia como um livro terrível, que Deus vai fazer a gente sofrer para viver Ele. E se a gente não viver Ele... Não, irmão, tudo errado. É o contrário. Deus é misericordioso, tão misericordioso, que levantou homens que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram da parte de Deus o texto que está aqui. Não suficiente, Deus levanta homens aqui na terra para pregar a palavra, para interpretar, para falar, para ministrar na sua vida, para te acompanhar, para te discipular, para te ajudar, para você viver o que está escrito na palavra, porque Deus sabe que é bênção para a sua vida. Porque Ele te ama. A prática da palavra não é porque Deus te odeia. A prática da palavra é porque Ele te ama. Viver a palavra não é porque Deus te odeia, é porque Ele quer o melhor para você. Você entende isso? Não pecar é bom. Esquece, pelo amor de Deus, aquela ideia terrível, mentirosa do diabo de que o pecado é uma coisa boa. Não é. O pecado traz morte, destruição. Olha as notícias. Você não precisa ser a pessoa mais espetacular de inteligência na face da terra. Só você ligar a televisão, você vai ver o desastre que o mundo é. Um desastre.
deterioração da família, imoralidade sexual, briga, dissensão, discórdia, facção, inveja, só coisa ruim. Aí a gente busca a palavra de Deus, a gente que está errado. Seja inteligente. O que está na palavra de Deus te faz ser feliz. Mesmo que às vezes a sua carne lute contra. E aí nós vamos entrar daqui a pouco. O amor de Deus gera a prática da palavra. E a prática da palavra mostra o meu amor por Ele. Amar a outra pessoa é você ter atitudes que a agradam, mesmo que às vezes você não goste muito. Num relacionamento é fácil ver isso. Porque às vezes você, num casamento, você faz coisas para sua esposa, ou a esposa para o esposo, e você faz coisas que você não gosta, mas você faz para agradar, para demonstrar o seu amor. E quando a pessoa se sente amada, ela é recíproca. E ela tenta te mostrar que também te ama. E aí vira um ciclo virtuoso que te abençoa. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos também em relacionamento. Em João 10, de 27 a 30, o texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, ou conheço, né? E elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nunca existiu briga entre Jesus, Deus e o Espírito Santo, tá? Nunca e nem vai existir. Eles são um só perfeito, união perfeita. Quando Jesus diz que nós somos ovelhas dele, nós conhecemos a voz dele e ele nos conhece, e que ele e o Pai são um, o Pai também nos conhece. O Pai, Deus Pai, é um Pai de relacionamento. Porque muita gente acha assim, Deus está lá longe, Jesus está aqui perto, o Espírito Santo está aqui. Não, irmãos, eles são a mesma pessoa. Então ele está aqui também. Quando a gente olha no Éden, quem passava na viração do dia para conversar com Adão era Deus. Para que Deus passava lá? Relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Ele ama você. Você não é escravo de Deus. Você é filho dele. A Bíblia chama de escravo quem serve o diabo. Chama de escravo do pecado. Agora a Bíblia chama quem serve o Senhor de filho. E filho amado. Você é ovelha, amém? E ele é o nosso pastor. A relação de ovelha com o pastor é de obediência, é de amor, é de cuidado. A ovelha sabe que ela precisa do pastor. E o pastor cuida da sua ovelha. Deus é o pastor que ama. E a ovelha, ela precisa entender que o melhor lugar é ouvindo a voz do seu pastor. É relacionamento. Isso também é amor. Nós entendemos, às vezes, o amor de uma forma errada. Porque muitas vezes nós entendemos um amor que a tradução é filéu, ou interesseiro. Eu quero algo de Deus, então eu vou fazer algo para Deus para ver se Deus me dá o que eu quero. Entendeu? Essa é a maioria do amor demonstrado por Deus nas religiões. Vou fazer uma oferenda para receber aquilo. Vou fazer uma reza para receber aquilo. Eu vou fazer isso, senão eu não vou para o céu. Eu vou fazer aquilo, senão eu não recebo aquilo outro. Não é isso. Tudo que nós fazemos para Deus é por gratidão, por amor. Porque nós sabemos que nada que a gente possa fazer vai suplantar tudo aquilo que Ele já nos deu. Mas tudo que eu puder fazer ainda é pouco por tudo que Ele já me fez. Você consegue entender isso? Essa é a diferença. Tudo que você fizer não é suficiente para tudo que Deus já fez por você. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder para mostrar o meu amor por Ele, simplesmente porque eu o amo. E por último, a comunhão do Espírito Santo.
Primeiro, manifestada nos dons. Os dons para o ministério. Está lá em 1 Coríntios 12, 7, quando a gente fala dos dons do Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Para mim? Não, irmãos. Para a igreja. Para o ministério. Quando eu oro com alguém e alguém é curado, você pensa assim, isso foi útil para ele, tudo bem, ele foi curado, glória a Deus. Mas quando aquela pessoa é curada, aí você fala para ela, meu irmão, quem te curou foi Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, entrega a sua vida a Ele, faz uma aliança com Ele hoje. Então você foi instrumento de Deus para que aquela pessoa viesse para Jesus. E o dom do Espírito, que foi o dom de cura, alcançou aquela vida. A pessoa vai orar com o irmão e ele tem o dom da palavra de conhecimento. Quer dizer, ele vai falar algo da vida daquela pessoa que ninguém sabia, só ela e Deus. E aí vai estar orando e falar assim, Deus está falando isso. Ah, ele é profeta. Não, não é profecia, isso é palavra de conhecimento. Aí aquela pessoa pensa assim, rapaz, ninguém sabe disso não, só eu e Deus, esse negócio deve ser de Deus mesmo, eu quero saber mais sobre isso. E aí ela abre o coração, a pessoa fala de Jesus, ela aceita Jesus, converte, glória a Deus, mais um crente. Estão entendendo? É um fim útil para a igreja, para o ministério, para Deus. Os dons são presentes do Espírito Santo para nós, sermos instrumento de Deus, para cooperar com Cristo no Evangelho. Para sermos instrumento de Cristo aqui. Outra coisa, nossa conduta, andar com Deus. Lá em Gálatas 5, 16 a 18, diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. O que esse texto está dizendo? Você tem uma aliança com Jesus? Essa aliança é verdadeira? Essa aliança é realmente uma aliança para a eternidade? Então você vai andar no Espírito, você vai viver as coisas do Espírito Santo. Você vai viver o que a palavra diz que é andar no Espírito, e não o que você acha, o que você pensa. Porque a carne vai lutar para continuar na mesmice do pecado, mas o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer para você viver o Evangelho, viver a palavra e andar conforme Ele quer que você ande. E como é que a gente vê isso? Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, tem alguém de Cristo aqui? Então eu vou repetir. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Isso quer dizer, irmãos, que o texto não dá margem para interpretação. Se você é de Cristo, crucificou a carne, anda em espírito. Ah, mas... Não, é o texto. Vamos para o texto. Os que são de Cristo, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não tem margem para interpretação. Não tem margem para você viajar, não tem. Você é de Cristo, crucificou a carne com suas paixões. Ah, eu não dou conta, é forte demais para mim. Não, meu irmão, está aqui. Está aqui. Viver no Espírito. Andar em Espírito. Amar o Espírito Santo. Romanos 8, 26, vai falar de outra coisa tremenda, que quando a gente está mergulhado na comunhão com o Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Deus é tão poderoso, tão Deus, que o Espírito Santo ora por você, intercede por você, quando você se coloca na presença dele. Olha que maravilha. Você entra em oração, Senhor, fala comigo, ministra o meu coração, gera em mim, e Deus vai falando, olha que máximo. Ele é tremendo. A gente não sabe orar como convém, fala, Senhor, não sei orar como convém, me ensina. E ele ora. Isso não é preguiça de orar, tá? Tem gente que interpreta errado, né? Ah, então não vou orar não, porque eu não sei. Não.
Não é isso não. O que o texto está dizendo é que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando você entra na comunhão com o Espírito Santo em oração, ele ora junto, ele está junto com você, te fortalecendo e colocando até as coisas para você orar. Quantas vezes você vai orar de madrugada e você está lá e você lembra de umas coisas que você não estava lembrando, mas o Espírito Santo faz você lembrar, e aí você ora por aquilo. E no outro dia você recebe notícia que aquilo lá realmente aconteceu e que Deus agiu. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, faz parte da comunhão com o Espírito, está junto. E por último, 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus? Você crê nisso? Então, irmão, o seu corpo é santuário, templo, morada do Espírito Santo de Deus. E tudo que você fizer precisa ser para a honra e glória dele. Então, a comunhão com o Espírito Santo, ela não é uma opção de vida. A comunhão com o Espírito Santo é necessidade do crente. Porque o que adianta um templo vazio? O que adianta um templo calado? O que adianta um templo que não ora? O que adianta um templo bonito, lindo, maravilhoso, mas que não faz nada? Estão entendendo? Está vendo esse lugar? Ele é bonito, confortável. Deus nos abençoa. Mas se ele tivesse vazio, fechado, de nada adiantaria. Sabe por que ele adianta? Porque você está aqui. Sabe por que esse templo adianta? Porque Deus está aqui. Sabe como é que eu tenho certeza? Que Ele está dentro de você. Você é o templo. Quando nós nos reunimos aqui como irmãos para adorar, o Senhor está. Por isso é tão bom. Você é algo que Deus fez com muito amor. Você não é um rascunho feito de qualquer jeito. Você é um projeto dele. Você não é um erro. Você crê nisso? Então fique de pé, vamos orar. Entenda a graça de Jesus Cristo na sua vida. Entenda o amor de Deus Pai. Entenda a comunhão do Espírito Santo com você. Ele quer você, Ele te ama, Ele está aqui hoje. Ele marcou esse dia, marcou essa hora para você vir aqui. Eu não sei nem por que Ele mandou eu pregar, mas Ele sabe. Né? Para mim seria maravilhoso se o apóstolo estivesse aqui pregando. Acharia ótimo. Mas Ele mandou a gente, glória a Deus por isso. Deus te trouxe aqui, irmão, porque Ele te ama. Deus te trouxe aqui porque Ele tem comunhão com você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te mostrar que a graça dEle te alcançou, o favor dEle te alcançou, e Ele se importa com você. Ele chamou você para esse lugar, para você fazer a diferença, para você servir, para você com gratidão amá-lo sobre todas as coisas, para você levantar um altar de adoração nesse lugar, exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, para você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas e fazer aquilo que o nosso apóstolo Liberato, a apóstola Alice tem falado tanto, e às vezes a gente ouve e parece que não entende. Deus te ama. Ele te chamou, Ele veio, te trouxe para esse lugar, para você ser usado por Ele nesse lugar, para você ser instrumento dEle nesse lugar. Quando o apóstolo Liberato fala para você orar, para você ler a Bíblia, quando o apóstolo Liberato fala para você jejuar, para você abrir a sua célula, não é porque Ele te odeia, porque Ele está com raiva de você, pelo contrário, Ele confia em você, Ele te ama.
e ele sabe do amor que Deus tem pela sua vida, e ele sabe o quanto Deus te ama e quer te usar, e ele sabe que você é importante, que você pode ser usado por Deus, que você vai ser um grande instrumento de Deus, um grande líder na presença dele, que você vai impactar sim outras vidas. Quando eu me converti, no dia, eu considero a minha data, 11 de abril de 99, foi o dia que eu batizei. Se você falasse que no dia 23 de agosto do ano de 2020, plena pandemia, eu ia estar aqui domingo à noite pregando, eu falei, você é doido, você é louco da cabeça. Mas é nunca. Porque eu queria Jesus, converti aquele dia, mas eu jamais achei que eu poderia estar pregando para alguém, não é algumas pessoas, alguém. E Deus trouxe. Creia nos planos que Deus tem para a sua vida. Quando o apóstolo Liberato fala, Deus vai te usar, acredite. Quando o apóstolo Liberato fala para você, abra sua cela, abra, vai dar certo. Quando o apóstolo Liberato falar para você, olha, prega para os seus amigos, vai, prega. Entendeu? Faz, vai dar certo. Deus vai te usar, vai ser tremendo. Você quer isso para a sua vida? Começa a orar, começa a falar com Ele. Senhor, eu te amo, eu te louvo. Eu creio na Tua graça, eu creio no Teu amor. Eu quero mais comunhão, mais relacionamento contigo. Eu quero mais da Tua presença, mais do Teu poder na minha vida. Começa a orar, a falar com o Senhor. Se você não fez uma aliança com Jesus ainda, faça agora. Entrega a sua vida a Ele, entrega seu coração a Ele. Diz a Ele, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar o meu ser. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Que o Senhor fale ao meu coração. Que em nome de Jesus eu seja usado pelo Senhor. Eu não quero apenas uma religião, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu te amo, eu quero frutificar nesse lugar, eu quero ser bênção nesse lugar. Eu quero sim estar junto com o apóstolo Liberato, com o apóstolo Alice. Eu quero sim, Pai, crescer. Eu quero sim, Pai, ter os meus discípulos, as irmãs, as discípulas. Eu quero sim, Pai, ver a minha célula crescer, ver a minha célula multiplicar. Eu quero sim, Pai, o crescimento da nossa igreja. Deus, eu quero sim ser o intercessor, Pai, dos meus irmãos, orar para que eles cresçam, orar para que eles se desenvolvam. Eu quero trabalhar para a Tua obra, seja na rede de dança, seja na rede de louvor, seja na intercessão, seja na introdução, seja na escola de líderes, seja na conexão, seja na rede de jovens, no teatro, seja em qualquer área, na rede de crianças, como é importante. Seja em qualquer área da igreja, qualquer área, você ser usado, mas nunca se esqueça de que você está dentro de uma rede. Isso não te exclui de ter discípulos, de ter célula. Pelo contrário, se eu quero estar numa rede de dança, se eu quero estar numa rede de jovens, se eu quero estar numa rede de louvor, se eu quero estar numa rede de introdução, numa rede de conexão, se eu quero estar na intercessão, eu preciso sim ganhar meus discípulos, eu preciso sim abrir a minha célula, eu preciso sim ganhar gente para Jesus, eu preciso sim fazer a diferença. Começa a falar com Deus. Deus, eu quero te servir, eu quero fazer, eu quero cooperar, eu quero trabalhar, eu quero ser instrumento Teu para fazer a diferença nesse tempo. Eu quero ser a diferença nessa igreja, eu quero ser a diferença na minha cidade, eu quero ser a diferença no meu estado, na minha nação. Eu quero fazer a diferença, Pai, no meu discipulado. Eu quero fazer a diferença com os meus discípulos. Eu quero ser alguém usado pelo Senhor. Eu quero ser alguém, instrumento Teu para impactar as vidas, para fazer a diferença na vida das outras pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas que precisam de Ti. Eu quero ser usado por Ti. Usa-me a mim, usa-me a mim, usa, Senhor. Você tem coragem de pedir isso para Deus? Senhor, me usa. Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder, a Tua glória na vida de cada nossa noite. Que eles entendam a Tua graça, que eles entendam o Teu amor, que eles entendam, Pai, o quanto o Senhor deseja a comunhão com cada um. Ore, ore. Se tem alguma coisa para arrepender, se arrependa. Se tem alguma coisa para pedir perdão, peça. Se você quer renovar sua aliança, renove. Mas faça alguma coisa. Não fique sem falar com Deus. Ore. Peça para o Senhor falar com você. Ouça a voz de Deus na sua vida. Seja instrumento de Deus na vida das outras pessoas.
Ore la bala chore ore canta la bala chora la O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. 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 Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos teus filhos, Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos curou, nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou. Queremos a tua comunhão, queremos estar na tua presença todos os dias. Deus, toma cada coração aqui, toma cada um, cada vida, toca o coração de cada um, que todos entendam a tua graça, o teu amor e a tua comunhão, que eles possam ser cheios, 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 cheios da tua presença. Enche cada um, enche, enche, enche cada um, Senhor, enche cada um, Senhor, enche cada um, Senhor. Toca cada um, Senhor, essa noite, ministra o coração de cada um. Enche, enche, restaura, cura, transforma, liberta. Vem com a tua graça sobre cada um. Ele na balaçura de cobrar, cheiro de cobrar mais. Em nome de Jesus. Queria encerrar o versículo que eu comecei. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Shalom. Amém? Deus abençoe. Uma semana tremenda, de muita bênção, muita vitória. Em nome de Jesus.